Não fica nesse corredor! Foi isso que a Juliana Freitas gritou para mim, tão alto que a voz dela bateu no meu peito antes mesmo de eu entender o porquê. Eu, Ana Luísa Ribeiro, só consegui parar porque o som ficou preso no ar, como se o mercado todo tivesse segurado a respiração comigo. A luz em cima da minha cabeça tremia, fazendo pequenos piscos, e o corredor parecia mais escuro do que deveria. Eu senti um frio subir pelo meu braço, como quando a gente coloca a mão perto de um ventilador desligado e mesmo assim sente o vento. Mas ali não tinha vento nenhum, só aquele ar parado, grosso, como se eu tivesse entrado numa sala fechada demais. Eu tentei dizer alguma coisa, mas minha voz não saiu. A Juliana estava com os olhos arregalados, olhando não para mim, mas para algo atrás de mim, como se tivesse visto um movimento que eu não vi. O silêncio ficou tão forte que parecia ter peso. E mesmo sem ninguém se mexer, eu ouvi um som baixinho, uma batidinha seca, como se alguém tivesse encostado de leve na prateleira. Foi tão rápido que quase achei que imaginei. Meu coração começou a bater do jeito que bate quando a gente acorda de um sonho ruim e não sabe onde está. As prateleiras na minha frente vibraram bem de leve, tão leve que parecia só minha mão tremendo. Mas eu não estava mexendo nada. O chão parecia duro demais, frio demais, e eu sentia cada batida do meu pé como se ecoasse. Meu nariz pegou um cheiro forte de plástico quente, mas nada ali estava quente. Era só eu, parada, ouvindo a respiração presa dentro da minha própria boca. A luz piscou de novo. Meu peito apertou. A Juliana levantou a mão, como se quisesse me puxar sem chegar perto, e disse de novo, mais baixo, mas mais urgente. Ana, não entra aí. Só que eu já estava dentro. Meio passo, mas já estava. E foi aí que o som mudou. Não foi forte, não foi rápido. Foi só um tique. Um frasco batendo em outro. Depois outro. Depois um deslizando sozinho, como se tivesse escorregado sem ninguém tocar. Eu senti o ar mexer perto da minha perna, mas ninguém passou. Eu virei devagar, com medo do que ia ver, mas tudo estava no lugar. Certo demais. Certo demais para estar certo. E quando eu olhei de novo para frente, o corredor já não parecia só um corredor. Parecia uma coisa esperando eu dar o próximo passo. Meu coração ficou tão alto que parecia que todo mundo ouvia. E antes que eu pudesse decidir se avançava ou voltava, a prateleira na minha direita deu um estalo seco que cortou o ar como um tapa. Foi aí que eu entendi que alguma coisa tinha começado. E que eu não tinha mais como sair daquele ponto sem descobrir o que era. Eu dei mais um passo para dentro sem nem perceber que estava fazendo isso. Foi só um movimento pequeno, quase nada, mas pareceu grande demais pelo barulho que o chão fez quando meu pé encostou nele. Um som seco, duro, como se o chão estivesse oco por baixo. A vibração voltou na mesma hora. Não era uma vibração rápida, nem forte. Era uma vibração lenta, profunda, como se estivesse vindo de dentro das prateleiras, lá no fundo, em algum ponto que eu não conseguia ver. A Juliana fez um som com a boca, tipo um não, não, não baixinho, como se tivesse medo até de respirar alto. Eu senti minhas costas esfriarem como se alguém tivesse aberto um freezer atrás de mim. Não abriu. Mas a sensação era essa. O ar ficou ainda mais parado. Nenhuma música do mercado tocava. Nenhuma conversa. Nada. Era só eu, ela e aquele corredor apertado que parecia encolher a cada segundo. Meu ouvido começou a pegar uns sons estranhos. Primeiro um tique, depois outro, mais perto. E aí um arranhado suave, como se algo estivesse deslizando bem devagar pela prateleira, raspando de forma tão leve que parecia um sussurro de plástico. Eu virei a cabeça para o lado, com muito cuidado, tentando entender de onde vinha aquilo. Nada se mexia, mas o som continuava. A vibração aumentou, subindo pelo meu pé, pela minha perna, chegando na minha barriga. Era como se o chão respirasse, mas não no ritmo certo. Era lento demais. Era fundo demais. Eu senti meu coração bater na garganta, e a luz lá em cima piscou de novo, dessa vez mais longa. Quando voltou, parecia mais fraca. Foi então que um frasco caiu. Ele não escorregou, não foi empurrado, não tombou devagar. Ele simplesmente caiu, como se a prateleira tivesse puxado ele para fora. O barulho dele batendo no chão foi tão alto que pareceu um estouro. Eu dei um pulo para trás, mas minhas pernas tremiam tanto que quase tropecei em mim mesma. A Juliana segurou o ar, levou a mão à boca, e antes que eu conseguisse perguntar o que estava acontecendo, outro frasco caiu. E mais um. E depois 3 de uma vez, batendo e rolando pelo chão como se estivessem fugindo de algo. Meu corpo inteiro se enrijeceu.
Os sons ficaram mais rápidos, um batendo no outro, e a vibração começou a se espalhar pelo corredor, como se estivesse correndo sob meus pés, batendo, subindo, empurrando o ar por dentro. Eu senti uma pressão estranha no peito, como se o ar estivesse ficando mais pesado, como se algo estivesse empurrando tudo de dentro para fora. Eu quis dar um passo para trás, mas minhas pernas não obedeceram. Era como se eu estivesse presa ali, olhando para as prateleiras que tremiam só um pouquinho, quase invisíveis, mas o suficiente para me fazer sentir que tinha alguma coisa se mexendo. Do lado de dentro. Foi quando o corredor inteiro fez um ruído baixo, tão baixo que parecia um gemido vindo das paredes. A luz piscou mais uma vez, e naquele instante eu tive certeza de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Não era só frasco caindo, não era só vibração. Era outra coisa, algo que eu ainda não conseguia ver, mas que estava se aproximando, cada vez mais rápido. E aí, bem diante dos meus olhos, a fileira de cima da prateleira fez um movimento brusco, como se alguém tivesse empurrado tudo de uma vez, por trás. E é exatamente nesse segundo, nesse exato ponto, que tudo corta. Como se alguém tivesse desligado o mundo ao meu redor bem no meio do movimento. Mas antes de eu continuar, me fala uma coisa. O que você acha que estava prestes a acontecer ali? De verdade, eu queria entender como você vê essa cena. E já aproveita e se inscreve no canal, porque a parte que vem depois disso é ainda mais absurda do que parece. Volta um pouco no tempo. Antes de tudo aquilo, antes da luz piscar, antes da Juliana gritar meu nome com aquela urgência que ainda escuto quando fecho os olhos, minha vida estava quieta. Era uma manhã comum, dessas que a gente vive no automático, acreditando que nada fora do normal vai acontecer. Eu tinha acabado de sair da casa da minha irmã, em Campinas. Dormi lá porque tínhamos passado a noite conversando sobre coisas bobas. Trabalho, família, a vida andando mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Nada pesado. Só aquela conversa boa que deixa o peito morno, como café com leite quente num dia nublado. Acordei com a claridade entrando pelas frestas da cortina do quarto de hóspedes. A luz batia no lençol branco, fazendo um desenho amarelado que lembrava a cozinha da nossa infância. Minha irmã me ofereceu café, e eu lembro do cheiro de pão na chapa misturado com o barulho do portão da frente abrindo quando o vizinho saiu. Tudo tão normal, tão simples, tão seguro. Eu me sentia dentro de uma bolha de rotina. Depois do café, fiquei um tempo sentada no sofá, segurando uma caneca que ela me deu anos atrás, daquelas que tem uma frase motivacional meio brega, mas que carrega história. Passei a mão pelo cabelo, amarrei do jeito rápido que sempre faço quando não quero pensar muito, e me despedi dela com a mesma frase de sempre. À noite te mando mensagem. Eu realmente achava que seria só mais um dia qualquer. Enquanto dirigia, meu corpo parecia seguir sozinho. O trânsito estava calmo, o céu meio nublado daquele jeito preguiçoso que deixa o dia lento. Eu ouvia a mesma playlist de sempre. Músicas leves, algumas repetidas demais, daquelas que grudam na cabeça e deixam a manhã mais suave. E eu cantava baixinho, com a voz arrastada, porque era cedo e eu não estava com pressa. O mundo parecia fluir numa velocidade tranquila. Nada vibrava, nada tremia, nada avisava. Eu parei no sinal da Avenida Moraes Salles e fiquei observando uma senhora atravessar a rua devagar, segurando uma sacola pequena. Ela olhou para mim e sorriu, e eu sorri de volta. Pequenas trocas que a gente esquece rápido, mas que fazem o dia parecer humano. Aquele momento, tão simples, agora me parece quase impossível de acreditar. É estranho pensar que a vida dá esse contraste sem avisar. Decidi passar no mercado porque precisava de poucas coisas. Um sabonete, café e talvez um pacote de biscoitos para levar para casa. Estacionei sem pressa, olhando para aquela fachada que sempre vi desde adolescente, quando eu vinha visitar minha irmã. Era tudo familiar, quase acolhedor. O barulho dos carrinhos, o som das moedinhas caindo no caixa, o cheiro de pão recém-assado vindo da padaria. Eu cresci vendo esse mercado no caminho da escola. A sensação era de voltar no tempo, como se tudo estivesse no mesmo lugar. Entrei no mercado com aquela preguiça boa, sentindo o ar mais fresco vindo do ar-condicionado. Passei pelos corredores devagar, segurando a lista mental que minha cabeça formou sozinha. Uma mãe brigando com o filho porque ele queria um chocolate antes do almoço. Um senhor escolhendo frutas com calma. Uma funcionária sorrindo enquanto organizava pacotes de arroz. Nada parecia fora do lugar. Nada parecia prestes a cair. Nada parecia errado. Enquanto caminhava, fiquei lembrando de como, quando criança, eu e minha irmã corremos justamente ali, naquele mesmo corredor de limpeza,
até minha mãe puxar nossas mãos dizendo que era perigoso correr perto das prateleiras. E eu ri sozinha dessa lembrança boba. Era um riso leve, sem medo, sem sombra. Um riso de quem está em paz com o dia. De quem acredita que nada feio, nada abrupto, nada estranho vai quebrar o ritmo tranquilo da manhã. Peguei uma garrafa de água gelada e senti o frio passando para minha mão. Gosto de observar coisas pequenas assim, porque elas me ancoram. O cheiro, a textura, a temperatura. Toquei numa caixa de sabão em pó só para sentir aquele papelão áspero. Passei o dedo numa etiqueta torta só por hábito. Eu sempre faço isso quando estou distraída, tentando arrumar pequenos detalhes que não fazem diferença nenhuma. Naquele momento, eu nem sabia que minutos depois eu estaria naquele mesmo corredor, sentindo o chão tremer debaixo do meu pé. Naquele instante, eu não imaginava que a rotina comum daquela manhã, o café quente, a conversa leve, a música baixa no carro, o sorriso da desconhecida na rua, iria virar um contraste tão brutal com o que estava prestes a acontecer. A verdade é que, até entrar naquele corredor, eu estava inteira. Eu era parte de um dia comum. Um dia simples, tranquilo, desses que a gente vive sem pensar. Eu só segurava uma cesta com 3 itens. Meu pensamento mais complicado era escolher entre café forte ou suave. Meu corpo estava solto, minha respiração estava leve, e o mundo parecia firme, sem nenhum sinal de que algo lá na frente iria se quebrar. Se eu soubesse, só se eu soubesse. Talvez eu tivesse escolhido outro corredor. Talvez eu tivesse demorado mais no estacionamento. Talvez eu tivesse perdido tempo vendo alguma promoção inútil. Talvez qualquer pequena diferença tivesse mudado tudo. Mas não mudou. E é por isso que, quando penso naquela manhã, lembro com um peso estranho. O antes era tão normal, tão silencioso, tão cheio de pequenos detalhes simples, que o depois parece impossível até hoje. Os primeiros sinais apareceram quando virei para a área de limpeza. Foi tão sutil que se eu tivesse com pressa, talvez nem tivesse notado. O corredor estava vazio. Vazio de um jeito estranho. Era como se todo mundo tivesse escolhido evitar aquele espaço sem perceber. A luz ali parecia mais fria, mais branca, quase azulada. O som do mercado, que normalmente se mistura em conversas, rodinhas de carrinho e barulho de caixas, parecia parar na porta daquele corredor, como se algo segurasse o som antes de ele entrar. Logo na entrada, vi um frasco de desinfetante meio torto. Não era só torto. Era torto demais, como se alguém tivesse puxado e soltado rápido. Do lado dele, outro estava inclinado, mas para o lado oposto, como se tivessem sido mexidos com pressa. Eu parei um instante olhando para aquilo. Ninguém redobra a atenção para um frasco torto, eu sei. Mas havia algo no jeito como estavam inclinados. Algo que não combinava com o resto do mercado perfeitamente arrumado. Toquei num deles com a ponta dos dedos. Ele estava parado. Normal. Mas enquanto eu ainda olhava, juro que vi o frasco ao lado tremer bem de leve. Uma vibração tão pequena que parecia imaginação. Recuar uma ideia não muda a sensação, mas eu tentei. Respirei fundo, respiração curta, porque o ar naquele corredor parecia mais pesado, como se tivesse mais poeira do que realmente tinha. Dei 2 passos para dentro. O piso fez um som diferente, mais seco, quase repicado, e aí ouvi algo atrás de mim. Não um barulho claro, mas um estalo rápido, como o plástico se contraindo. Virei imediatamente. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhuma movimentação. Só as prateleiras arrumadas, imóveis, olhando de volta para mim. Tentei me convencer de que era só o ar-condicionado. A maioria dos mercados tem aquelas máquinas enormes que vibram por trás das paredes. Mas o estranho é que o ar ali não estava circulando. Não havia vento. Não havia aquele sopro gelado típico. Era como se o sistema tivesse parado, mas mesmo assim o espaço vibrasse por conta própria. Continuei andando. Cada passo parecia ecoar longe demais, como se eu estivesse entrando num lugar maior do que ele realmente era. Eu olhei para cima. A lâmpada estava normal, mas a luz piscou por meio segundo quando eu parei embaixo dela. Uma piscada rápida, quase imperceptível, mas suficiente para deixar minha pele arrepiada. Na prateleira do meio, notei algo fora do padrão. Um rótulo estava virado ao contrário, mostrando a parte de trás da embalagem. Isso às vezes acontece, eu sei, mas ao lado dele havia outro, também virado. E outro. Como se alguém tivesse passado a mão de trás para frente, muito rápido, bagunçando uma sequência inteira de produtos, mas sem derrubar nada. Meu estômago deu um aperto leve. A sensação não era de medo ainda. Era de aviso.
como se o ambiente estivesse tentando me dizer algo sem usar palavras. Continuei andando, porque era isso que meu corpo fazia por hábito, mas minha mente começou a correr. Sabe quando você fica lembrando de histórias que ouviu sem dar importância? Como quando minha irmã falava que alguns lugares carregam climas diferentes, que a gente sente sem entender. Eu sempre achei exagero, mas ali, naquele corredor, essa ideia voltou com força. A uns 4 metros de mim, uma fita adesiva solta no chão tremulou como se tivesse vento. Um movimento pequeno, mas impossível, porque o ar não se mexia. Era como se alguma vibração de baixo tivesse passado por ali e feito a pontinha balançar. Parei, observando. A fita parou junto. Esperei mais alguns segundos. Nada. Mas a sensação de estar sendo observada começou a crescer. Lenta, rasteira, sem explicação. Pouco mais à frente tinha um funcionário dobrando caixas. Pelo menos eu achei que ele estava. Mas quando cheguei mais perto, ele não estava fazendo nada. Estava só parado, olhando para as mãos abertas, como se tivesse esquecido o que estava fazendo. O rosto dele estava pálido, mas não doente, mais como alguém que ainda não entendeu o susto que levou. Ele só levantou os olhos rápido quando me viu, como se tivesse sido pego pensando demais. "Você ouviu isso também?" Ele perguntou do nada. Eu congelei. "Ouviu o quê?" Respondi, mais para me proteger do que por curiosidade real. Ele hesitou, engoliu seco, olhou para a prateleira atrás dele e depois abanou a mão, como quem tenta afastar uma ideia incômoda. "Nada, não. Deve ser coisa da minha cabeça." Mas a forma como ele falou não combinava com o nada. Parecia mais um: "Eu não quero pensar sobre isso." Segui adiante, mas levei comigo aquela frase dele, repetindo na minha mente. "Você ouviu isso também?" O que exatamente ele tinha escutado? E por que parecia tão assustado com... Silêncio. Vibrar não faz barulho. Cair faria. Mas ali ainda não havia queda nenhuma. Só aquele ar pesado, como se tudo estivesse se segurando para não se desfazer. Cheguei no meio do corredor e senti um incômodo esquisito dentro do ouvido esquerdo, como uma pressão pequena, dessas que acontecem quando a gente sobe uma serra. Só que eu não estava em lugar nenhum elevado. Não havia motivo para aquilo. Passei a mão na orelha, tentando aliviar, mas a pressão só saiu quando dei um passo para trás. Isso me fez parar. E então a dúvida começou a crescer. Será que aquele corredor estava... diferente? Será que só eu percebia? Ou todo mundo percebia e ignorava porque não fazia sentido? Porque era isso. Não fazia sentido. Os frascos tortos. A vibração leve. A luz piscando. O funcionário parado, perdido no próprio silêncio. A fita se mexendo sem vento. O corredor quase vazio. O ar que não circulava. Pequenas coisas. Detalhes que a mente adulta joga fora para não enlouquecer. Mas eu não consegui jogar fora. E enquanto olhava de novo para o fim do corredor, senti pela primeira vez, leve, mas real, que havia alguma coisa ali dentro que não queria ser vista. Ou que estava à espera de alguém desatento o bastante para não perceber esses pequenos sinais. E naquele instante, mesmo antes de qualquer frasco cair, mesmo antes de qualquer prateleira tremer, mesmo antes do pânico, eu já sabia. Algo naquele corredor estava errado. Muito errado. E aquilo não tinha começado comigo, mas ia terminar comigo. O primeiro frasco caiu tão rápido que eu nem vi o momento exato em que ele saiu da prateleira. Só ouvi o som. Um estalo seco seguido de um toque forte no chão, alto demais para um corredor tão vazio. O barulho ecoou como se tivesse batido dentro do meu peito. Meu corpo inteiro travou. Não respirei, não pisquei, não pensei. Fiquei só parada, sentindo minha própria pulsação vibrando no pescoço, como se o meu coração tivesse decidido correr sem mim. Tentei me convencer de que tinha sido um deslize bobo, um frasco mal colocado, alguém que deixou ele muito na beirada. Qualquer explicação servia, desde que fosse simples. Mas aí veio o segundo, e o terceiro, e o quarto quase grudado no terceiro, como se tivessem combinado de cair juntos. A mesma queda seca, rápida, limpa. Um barulho duro de plástico batendo no piso seguido de um silêncio ainda maior, como se o mundo tivesse recuado para deixar espaço para o medo entrar. Eu senti minhas mãos suarem na mesma hora. A cesta quase escorregou dos meus dedos. Minha garganta ficou tão apertada que parecia que eu tinha engolido ar demais. Pisquei forte, tentando acordar para algo lógico. Mas não tinha lógica. Nenhuma. Me aproximei devagar, com passos curtos, como se o chão pudesse ceder.
O frio no corredor ficou mais evidente, como se a temperatura tivesse caído 2 graus num segundo. Tentei prestar atenção no motivo. O ar-condicionado? Algum sistema ligado por perto? Nada fazia sentido, porque o vento não existia. O ar estava parado, morto. Mas o frio vinha assim mesmo, como se estivesse sendo empurrado por baixo das prateleiras. Eu me abaixei um pouco para olhar os frascos caídos. Estavam intactos, só rolados para perto da minha perna. Mas no momento em que eu encostei em um deles com a ponta dos dedos, um arrepio subiu pelo meu braço tão rápido que eu recuei imediatamente. Não tinha nada de errado com o frasco. Era plástico comum, sem temperatura estranha, sem vibração. Mas o meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Era medo puro entrando sem bater. Respirei fundo. E é estranho pensar nisso agora, mas uma parte de mim ainda tentava ser adulta, racional. Eu me repetia em silêncio. É só coincidência. É só coincidência. Alguém encostou antes. O chão não é nivelado. A prateleira está torta. Qualquer desculpa servia, desde que me mantivesse funcional. Foi aí que a prateleira tremeu. Não um tremor forte. Não algo que arrancasse qualquer produto do lugar. Foi um tremor quase imperceptível. Mas meu corpo sentiu antes da minha visão registrar. Foi como se a vibração tivesse subido pelos meus pés, percorrido minhas pernas e se prendido no meu estômago. Um movimento que parecia vir de dentro das paredes, e não da superfície. Eu dei um passo para trás, mais rápido do que planejei, quase tropeçando. Meu peito começou a subir e descer mais rápido, a respiração curta, falhada. Meu corpo entrou naquele modo meio automático que a gente não controla. Ombros tensos, mãos fechando e abrindo devagar, como se procurassem algo para segurar. Eu olhava para as prateleiras tentando entender se era meu olho tremendo ou se o metal realmente tinha balançado. E então, sem aviso, algo puxou minha atenção para o alto. A luz piscou. Uma piscada só, curta, mas diferente da outra que eu tinha visto antes. Essa parecia acompanhar o tremor, como se o corredor inteiro estivesse respirando errado. Eu olhei para cima por reflexo, e quando voltei o olhar para a frente, mais 2 frascos caíram. Desta vez rolando para longe, como se fugissem de mim. Foi nesse ponto que a minha mente dividiu tudo em 2 partes. Antes e agora. Antes era dúvida. Agora era certeza. Algo estava muito errado. Meu coração batia tão forte que eu conseguia sentir nos dedos, como se cada batida empurrasse um pouco mais de medo para dentro de mim. E foi nesse momento, no meio daquela confusão, que um pensamento rápido apareceu na minha cabeça, completamente involuntário. E se não for coincidência? Essa pergunta entrou como um sussurro afiado, cortando a pouca lógica que eu ainda tinha. Olhei para trás, para ver se alguém mais tinha percebido. Mas o corredor continuava quase vazio. E o pior não era o vazio. Era a sensação de que ele estava vazio porque deveria estar. Eu não sabia explicar, mas era como se aquele espaço não quisesse gente ali dentro. Minha boca ficou seca. Passei a mão no rosto e senti que estava gelada. Foi aí que um barulho muito mais claro me alcançou. O som de algo se arrastando. Não como se alguém arrastasse com força. Era suave, lento, como plástico raspando no metal, vindo de trás de uma fileira mais alta. Eu dei um passo para o lado, tentando ver melhor. Mas ao mesmo tempo, meu corpo entrou num estado estranho. Vontade de correr, misturada com a vontade de olhar mais de perto. E é aqui que eu preciso te perguntar, porque essa é a parte que sempre volta para mim. Se fosse você, o que faria? Você já sentiu esse instinto estranho de perigo sem saber de onde ele vem? Meu corpo queria sair, mas meus olhos queriam respostas. Me aproximei devagar. A vibração voltou, dessa vez mais firme, percorrendo meu pé como uma onda pequena. O som de arrasto parou de repente. O silêncio voltou tão forte que parecia uma parede entre eu e o resto do mercado. E foi nesse silêncio absoluto, sem respirar direito, com a pele arrepiada e o coração acelerado, que o corredor inteiro mudou para sempre. Porque antes que eu pudesse dar meu próximo passo, antes que eu pudesse entender o que estava tentando acontecer ali dentro, a fileira do meio se curvou levemente para frente, como se alguém tivesse empurrado por trás. E esse movimento, pequeno, quase invisível, mas totalmente impossível, foi o momento em que tudo deixou de ser estranho e se tornou perigoso de verdade. Foi exatamente quando dei meio passo para trás que ouvi o som dos sapatos apressados batendo no piso. O ritmo era rápido, firme, quase nervoso. Quando virei, vi a gerente do mercado, Roberta Mendonça, vindo em minha direção com o rosto tenso,
segurando um tablet nas mãos como se ele estivesse queimando. Ela não estava andando, estava praticamente correndo. E aquilo, por si só, já dizia mais do que qualquer palavra. Ana, sai daí agora, ela disse, sem nem tentar esconder o desespero na voz. Era a primeira vez que alguém chamava meu nome ali dentro daquele corredor, e isso me deu a sensação de que, de alguma forma, aquilo tudo estava ficando pessoal demais. Ela apontou o tablet para mim, mas suas mãos tremiam tanto que por um segundo achei que ele fosse cair. Eu olhei para a tela. Eram números, gráficos, linhas piscando em vermelho. Não entendi nada no primeiro momento, mas o tom vermelho que ocupava quase metade da tela me deu um arrepio. Roberta passou a mão rápida pelos cabelos presos e respirou fundo, como quem tenta organizar o caos dentro da própria cabeça antes de soltar a verdade. Os sensores internos detectaram atividade aqui, ela disse, apontando para o chão, para as prateleiras, para o espaço onde eu estava. Vibração fora do padrão. Oscilação repetida. Deslocamento sem fonte externa. Ela disse tudo isso quase sem respirar, como se falar rápido tornasse menos real. Mas não tornava. Meu corpo enrijeceu. O ar pareceu ficar mais pesado, como se tivesse engrossado entre nós duas. Deslocamento sem fonte externa não era uma frase que eu estivesse preparada para ouvir dentro de um mercado. Muito menos enquanto o chão parecia acordar sob os meus pés. Eu tentei falar, mas minha boca não se mexeu. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a prateleira inteira, aquela fileira enorme de produtos bem na minha frente, tremeu de uma vez só. Um movimento forte, amplo, com força demais para ser vento, para ser vibração de máquina, para ser qualquer coisa normal. Foi um tremor tão direto que eu senti a onda passar pelo meu peito, como se tivesse me empurrado por dentro. Roberta arregalou os olhos. Não foi um olhar de surpresa. Foi reconhecimento. De novo, não, ela murmurou, quase sem voz. Essas 3 palavras me acertaram mais do que qualquer tremor. De novo. Se havia um de novo, então aquilo não era novo. Não era inesperado. Não era acidente. Não era coincidência. Aquilo já tinha acontecido antes. Meu estômago virou. As perguntas surgiram todas ao mesmo tempo, atropelando meus pensamentos, misturando medo com a sensação de que eu estava muito mais envolvida naquilo do que deveria. Como assim de novo? Eu quis dizer. Mas antes que pudesse abrir a boca, o tremor voltou. Só que dessa vez mais forte, mais nítido, mais violento. As prateleiras bateram umas contra as outras, fazendo um som metálico que ecoou tão alto que parecia vir do teto. 3 produtos caíram de uma vez, depois 4, depois 8, rolando pelo chão como se tivessem sido arremessados. Um deles bateu no meu pé e eu senti a vibração atravessar meu osso como um choque fraco. A gente precisa tirar todo mundo daqui, Roberta disse, dando 2 passos para trás, como se estivesse avaliando quanto tempo ainda tinha antes daquilo escalar. Seus olhos se moviam rápido, tentando mapear o corredor, o teto, o piso, como se estivesse procurando uma origem que não existia. Isso não é só vibração. Tem algum deslocamento acontecendo por trás das estruturas. Deslocamento era a palavra que ninguém quer ouvir quando está embaixo de prateleiras cheias de vidro, plástico, produtos pesados, fileiras organizadas prestes a desmoronar. O corredor fez um som que eu nunca tinha ouvido antes. Um tipo de ranger abafado, profundo, como se alguma coisa estivesse se abrindo muito lentamente. O som vinha de dentro da parede, não da superfície, e isso fez com que minha pele inteira se arrepiasse ao mesmo tempo. A luz piscou, 2 vezes, e parou num brilho mais fraco, mais sujo, como se a energia estivesse sendo sugada para outro lugar. Eu senti a vibração subir das minhas solas dos pés até o coração. Não era pequena, não era suave, não era mais um aviso. Era uma pressão crescente subindo pelo corredor, rasgando o silêncio, empurrando cada molécula de ar para fora do lugar. Foi aí que Roberta finalmente disse o que eu acho que ninguém queria dizer. Isso vai ceder. Meu corpo inteiro congelou. Ceder era uma palavra pesada demais. Uma palavra final. Uma palavra que não deixa espaço para dúvida. Ela não disse, pode ceder. Ela disse, vai. Antes que eu pudesse reagir, um estalo enorme, seco, potente, quase como uma madeira partindo, ecoou direto da prateleira ao meu lado. O metal vibrou de verdade dessa vez, com força suficiente para fazer uma fileira inteira dar um salto curto, como se algo tivesse batido nela por dentro. Eu dei um passo rápido para trás, meu corpo agindo antes da minha mente. O som se espalhou pelo corredor como uma onda,
correndo pelas prateleiras, fazendo pequenos tremores ficarem maiores, fazendo embalagens balançarem, fazendo alguns produtos começarem a deslizar para a beirada. Então, tudo ficou claro. Não era coincidência, não era falha técnica, não era minha imaginação. Algo estava empurrando tudo de dentro para fora. E naquele momento, olhando para os olhos assustados de Roberta, ouvindo o ranger crescente das estruturas, sentindo o chão vibrar de maneira firme e incontornável, eu entendi. Eu não estava diante de um susto. Eu estava diante de um perigo real, inevitável, imediato, e eu estava exatamente no centro dele. A vibração aumentou tão rápido que parecia crescer junto com meu medo. O chão, antes firme, começou a tremer como se tivesse vida própria, como se algo estivesse passando por baixo dele, empurrando o piso para cima em ondas pequenas, mas constantes. Eu senti minhas pernas ficarem instáveis, como se estivessem sobre um barco balançando no meio de um mar gelado. As prateleiras começaram a bater entre si, fazendo um som metálico que cortava o ar em estalos rápidos. Era como se o corredor tivesse decidido acordar de uma vez, e acordar furioso. Roberta recuou 2 passos e levantou a mão, como se quisesse me dizer para não me mover, mas o olhar dela dizia o contrário. Corre. Ela segurava o tablet contra o peito, como se aquilo fosse algum tipo de proteção, mas o tablet tremia tanto que quase parecia vivo também. O rosto dela tinha perdido toda a cor. Ela sabia que aquilo estava prestes a piorar. Eu sabia também. De repente, um barulho seco ecoou acima de nós. E foi tão alto que eu senti o impacto bater dentro dos meus ouvidos. Uma caixa caiu do topo da prateleira e abriu no chão, espalhando dezenas de frascos que rolaram em direções diferentes, como se estivessem fugindo. Alguns bateram nas minhas canelas, e o toque deles no meu corpo me fez estremecer, como se tivessem vindo direto de um lugar frio demais. Tentei dar um passo para trás, mas o chão tremeu mais forte, me fazendo perder o equilíbrio por 1 segundo. Minha mão bateu na prateleira ao lado para me impedir de cair. E foi aí que senti. A prateleira não estava apenas balançando por causa do chão. Ela tremia sozinha, por conta própria, como se algo estivesse batendo nela por dentro, tentando sair. Meu corpo também começou a tremer. Não conseguia controlar a respiração. Era curta, rápida, arranhando minha garganta como se eu estivesse respirando gelo. Meus olhos lacrimejaram pelo choque, e a imagem do corredor ficou turva por um instante. Eu só pensava em sair, mas ao mesmo tempo tinha a sensação absurda de que, se eu me mexesse, algo pior aconteceria. E é estranho admitir isso, mas naquele momento, em que a sensação de perigo era tão grande que quase doía, uma parte de mim teve um pensamento completamente fora do lugar. Eu realmente queria entender se alguém já passou por algo parecido. Não era curiosidade. Era desespero tentando encontrar lógica. Era a solidão de perceber que ninguém ali parecia entender o que estava acontecendo comigo. E que talvez, só talvez, alguém ouvindo essa história já tivesse sentido aquela mesma pressão invisível no ar. Mas eu não tive tempo para pensar nisso. Porque naquele segundo, o corredor fez um som novo. Um som que não fazia parte de nenhum mercado. Um som que eu nunca vou esquecer. Parecia um grunhido. Baixo, profundo, vindo das paredes. Como se o metal estivesse reclamando de estar sendo forçado demais. O ranger se transformou num estalo potente, quase como um osso quebrando. As prateleiras se curvaram um pouco, como se algo tivesse empurrado a estrutura inteira. O som correu pelo corredor como uma onda, atravessando tudo de um lado ao outro. E atrás de mim, o corredor começou a se movimentar, produtos caindo, embalagens deslizando no chão, garrafas rolando com velocidade, batendo umas nas outras como peças de dominó. Eu virei de vez, sem pensar. A sensação era de perseguição. Não tinha ninguém atrás de mim, mas tinha algo atrás de mim. Algo empurrando, forçando, pressionando. Corri. Não pensei. Não respirei direito. Não olhei para trás. Minhas pernas se moveram mais rápido do que eu achava possível, como se fossem movidas por puro instinto. O chão vibrava tão forte que parecia que eu ia cair a qualquer momento. A prateleira ao meu lado se inclinou, derrubando uma fileira de produtos que caíram a centímetros dos meus pés, estourando embalagens, espalhando líquido pelo piso. Pisei no líquido sem querer e meu pé escorregou. Meu corpo tombou para o lado e eu bati o ombro na quina de metal da prateleira. A dor atravessou meu braço, quente e latejante, mas eu não podia parar. Usei a dor para ficar consciente, para não desmaiar, para não permitir que o pânico me engolisse. Roberta gritava meu nome atrás de mim,
mas o som dela parecia distante, quase abafado pelos estalos, pelos tremores, pelas quedas. Era como se o corredor tivesse se tornado uma coisa viva, fechando o cerco, tentando me empurrar para dentro dele. A luz piscou mais uma vez, e dessa vez apagou por completo durante 1 segundo inteiro. 1 segundo que pareceu 1 minuto. No escuro, ouvi algo grande deslizando, como se toneladas de metal estivessem mudando de lugar. O clarão voltou, fraco, e com ele veio o pior momento até então. Uma fileira inteira de prateleiras começou a se mover para frente, não caindo, não quebrando, se movendo, como se tivessem sido empurradas, como se o corredor estivesse fechando. Senti o ar ficar mais quente de repente, como se algo tivesse bloqueado a ventilação. Meu peito ardia. Meu coração já não tinha ritmo. Era só um tambor desesperado tentando me manter viva. Corri mais rápido, tentando alcançar a saída do corredor antes que tudo se fechasse de vez. O corredor parecia maior do que antes, como se tivesse aumentado de comprimento enquanto eu tentava escapar. Cada passo parecia mais difícil. Minha perna esquerda começou a falhar, tremendo por causa da dor no ombro e do piso escorregadio. O som atrás de mim ficou mais alto, mais perto, mais pesado. Eu não sabia o que era, mas sabia que, se eu parasse, não sairia dali. E foi exatamente nesse limite, com o corredor inteiro vindo abaixo, que eu percebi. Eu não estava apenas fugindo de quedas. Eu estava fugindo de algo que estava empurrando tudo para cima de mim. Algo que eu ainda não conseguia ver, mas que estava cada vez mais perto. Quando finalmente consegui sair do corredor, ainda tonta, ainda tremendo, ainda com a sensação de que algo invisível caminhava logo atrás de mim, fui levada por Roberta até uma sala pequena, no fundo do mercado. O som lá dentro era abafado, quase silencioso, mas meu corpo ainda vibrava por dentro, como se a vibração do corredor tivesse ficado presa em mim. Eu tentei respirar fundo, mas meu peito parecia continuar preso no instante em que a prateleira se moveu como se tivesse vida própria. Roberta fechou a porta atrás de nós com força, como quem tenta deixar o perigo para o lado de fora. Mas o perigo não estava só lá atrás. Ele estava dentro da minha cabeça, pulsando, pedindo respostas. E eu precisava delas, nem que fosse para saber se aquele terror tinha algum nome, alguma explicação que não me fizesse duvidar da minha própria sanidade. Foi então que vi o homem parado no canto da sala. Ele não estava com o uniforme de funcionário comum. Usava uma camisa surrada, sem crachá, e o rosto tinha aquele cansaço profundo de quem vive calado há tempo demais. Ele me olhou como se já soubesse quem eu era, e isso me deu um arrepio que subiu pelas minhas costas como se alguém tivesse encostado um fio gelado na minha coluna. "É ela?" Ele perguntou para Roberta, sem tirar os olhos de mim. Roberta respirou fundo. "É, ela estava no corredor." Ele soltou um longo suspiro, como quem acaba de receber a confirmação de algo que já temia. Por um instante fiquei sem ar. Por que alguém me esperaria? Quem era aquele homem? E por que parecia que ele já sabia que algo aconteceria comigo? Foi Roberta quem apresentou, quase com vergonha. "Esse é o Marcos Vieira. Ele está aqui há muitos anos, desde antes da reforma." Marcos deu um passo à frente, e quando falou, sua voz era baixa, firme, cheia de peso. "Você não devia estar naquele corredor. Não depois do que aconteceu." Senti minha boca secar. "O que exatamente aconteceu?" Perguntei, mesmo sabendo que não estava pronta para ouvir. Ele desviou o olhar por 1 segundo, como se estivesse decidindo até onde podia contar. Aquilo começou na reforma. Eles reforçaram a estrutura, mexeram no piso, instalaram novos sensores, e foi aí que o corredor começou a dar problema. Primeiro, só barulho. Depois, vibração. Depois, queda de produtos. Mas ninguém achava o motivo. Ele fez uma pausa longa, encarando o chão. Depois levantou os olhos de novo, e havia neles um tipo de dor antiga, como se estivesse falando de algo que não queria tocar de novo. "Só que isso não é de agora", ele continuou. "Isso aconteceu antes, muitos anos antes. Antes da reforma. Antes do sistema de segurança. Antes das prateleiras novas." Eu franzi a testa. Nada fazia sentido. Se tinha acontecido antes, por que calar? Por que não fechar aquele corredor? Por que me deixar entrar ali como se fosse um corredor qualquer? E foi então que Marcos disse o que virou tudo de cabeça para baixo. O que cortou minha linha de raciocínio. O que fez tudo aquilo deixar de ser apenas medo e passar a ser outra coisa. Ele colocou as 2 mãos no bolso como se buscasse coragem, e falou devagar. "Tudo começou por sua causa."
O mundo parou. Meu coração falhou um batimento. Eu senti. Meu corpo ficou rígido, como se estivesse preso a um fio que fosse puxado de repente. Como assim? Por minha causa? Perguntei, a voz saindo trêmula. Marcos respirou pesado. Eu reconheci você. Não sabia que era você quando você entrou, mas reconheci depois. Você esteve aqui, anos atrás. Você era criança, muito pequena. Deve ter uns 6, 7 anos na época. Eu balancei a cabeça imediatamente. Eu nunca morei em Sorocaba. Nunca morei perto daqui. Não lembro de ter vindo a esse mercado. Ele assentiu devagar. Eu sei, vocês vieram só uma vez. Sua mãe trouxe você e sua irmã. Eu lembro porque aquele dia foi o primeiro em que o corredor deu problema. Minha cabeça começou a girar. Uma memória vagamente borrada tentou aparecer, mas fugiu antes que eu alcançasse. Eu lembro de você correndo com uma garrafa na mão, ele continuou. Lembro de você parar do nada no meio do corredor. Lembro da sua mãe te puxando pelo braço. Lembro das prateleiras mexendo pela primeira vez naquele dia. Ele fechou os olhos, e a forma como ele fez isso me atingiu. Parecia dor, parecia culpa. Foi Roberta quem completou, quase num sussurro. O mercado nunca conseguiu explicar completamente o que aconteceu naquele dia. Mas o registro interno, o relatório, tudo começou registrado como incidente com criança. Uma criança que parou no corredor e o sistema inteiro de prateleiras vibrou. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Não podia ser real. Isso não faz sentido. Eu sussurrei, mas minha voz soou tão distante que nem parecia minha. Eu não lembro disso. Minha mãe nunca contou nada. Marcos inclinou a cabeça com um olhar triste. Sua mãe pediu para não registrarem seu nome no relatório. Ela pediu para não ligar o acontecimento a vocês. Ela queria proteger vocês. E conseguiu. Por isso você não sabe. Minha garganta fechou. Minha visão ficou turva, tremendo nas bordas. Eu tentei lembrar. Tentei puxar qualquer fragmento. Um cheiro. Uma imagem. Um barulho. Mas tudo era como um quarto fechado há anos, trancado por dentro. Marcos deu outro passo em minha direção, mais firme agora, como se tivesse tomado uma decisão. O corredor sempre reagiu a você, só a você. Quando você foi embora, parou. Quando você voltou hoje, começou de novo. Eu senti um frio subindo da base da coluna até o topo da cabeça. Não era mais medo. Era algo mais fundo. Algo que desmontava tudo o que eu acreditava sobre aquela manhã. Sobre mim mesma, sobre minha própria história. Você não estava no corredor errado, Marcos disse. Você estava no mesmo corredor. A diferença é que agora você cresceu, mas o corredor não esqueceu. E naquele instante, naquele segundo em que aquela frase cortou o ar pesado da sala, tudo fez sentido de um jeito assustador. Eu não era apenas alguém que estava no lugar errado na hora errada. Eu era a razão de tudo ter começado. E agora, anos depois, eu era a razão de tudo ter voltado. O momento mais tenso não foi quando eu ouvi o primeiro frasco cair, nem quando a luz piscou, nem quando o chão vibrou. O pior foi quando eu voltei a olhar para o corredor sabendo daquilo tudo que o Marcos tinha acabado de falar. Saber que aquilo, de algum jeito, tinha começado comigo, deixou tudo mais pesado. Eu não era mais só uma pessoa com medo dentro de um mercado. Eu era alguém que carregava um pedaço daquela história sem lembrar. Roberta abriu a porta da sala e o barulho entrou como um soco. Coisas batendo, gente falando alto, passos apressados, avisos pelo alto-falante mandando os clientes se afastarem daquela área. O corredor de limpeza agora estava cercado por fitas improvisadas, mas ainda aberto o suficiente para que se visse lá dentro. E o que eu vi fez meu estômago virar. Uma fileira inteira de prateleiras estava inclinada de um jeito errado, como se estivesse sendo puxada por uma força que vinha de dentro do piso. O metal rangia, reclamando, e as embalagens balançavam como se estivessem em cima de um barco prestes a virar. Alguns frascos já tinham caído. Outros escorregavam devagar para a borda, como se uma mão invisível estivesse empurrando tudo para o chão. Juliana estava ali, segurando a lateral de uma prateleira, tentando impedir que ela se inclinasse mais. O rosto dela estava vermelho, o cabelo grudado no rosto, e mesmo assim ela continuava ali, como se aquele corredor dependesse dela. Ao lado, outro funcionário tentava afastar um senhor que insistia em olhar de perto, curioso demais para entender o perigo. O chão vibrava de novo. E dessa vez não era uma vibração leve, era profunda, contínua, como se algo estivesse prestes a romper. Eu senti o som subir pelas minhas pernas, chegar no meu peito e sacudir meu coração por dentro. Tudo em mim gritava para sair,
para ir embora, para nunca mais olhar para aquele corredor. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que se uma fileira inteira desabasse daquele jeito, alguém podia se machucar de verdade. Criança, idoso, qualquer pessoa distraída demais. Eu olhei para Roberta. Ela me encarou de volta, como se estivesse esperando a minha reação. E eu odiei isso. Odiei ser alguém que de alguma maneira foi puxada para o centro daquilo. Foi então que o barulho mudou. Não era mais só metal vibrando. Era o som de parafusos cedendo. Pequenos estalos, como ossos de dedos sendo esticados, começando a se repetir em sequência. 1, 2, 3, 4. As prateleiras se inclinaram um pouco mais. Alguns produtos caíram ao mesmo tempo, criando uma chuva de plástico, vidro e rótulos rasgados. O chão começou a ficar cheio de coisas rolando, escorregando, quebrando. Eu vi, bem na minha frente, a fileira inteira dar um tranco. Um movimento seco, forte, como se alguém tivesse empurrado tudo de uma vez. Juliana quase perdeu o equilíbrio. O funcionário que tentava segurar o Curiosos foi jogado um passo para trás. E ali eu entendi, com uma clareza cruel, que eu tinha que escolher. Ou eu corria, ou eu ajudava a segurar. Meu corpo queria fugir. A imagem do metal rasgando, das prateleiras caindo, do peso esmagando qualquer pessoa por perto, tudo isso passou pela minha cabeça em questão de segundos. Eu podia ir embora. Eu podia virar as costas, como qualquer cliente assustado faria, e sair correndo pela porta do mercado, fingindo que aquilo nunca tinha me escolhido. Mas alguma coisa mais profunda me impediu. Talvez fosse culpa. Talvez fosse esse fio invisível ligando o antes e o agora. Talvez fosse só a humanidade. Eu só sei que minhas pernas começaram a andar para frente, mesmo com o medo gritando dentro de mim para fazer o contrário. Eu cheguei perto da entrada do corredor e Roberta segurou meu braço com força. Ana, não, ela disse com os olhos cheios de pânico. Você já se expôs demais. Isso pode desabar a qualquer momento. É justamente por isso, eu respondi, sem ter planejado aquelas palavras. Elas simplesmente saíram. Se eu não fizer nada e alguém se machucar, eu não vou conseguir carregar isso. E aqui, sendo muito sincera, eu não sei até hoje se tomei a decisão certa. Parte de mim acha que eu devia ter saído, que eu não tinha obrigação de nada, que eu era só mais uma pessoa com medo. Outra parte ainda repete que, se eu fui parte do começo disso, eu precisava estar presente pelo menos na tentativa de evitar o pior. Eu realmente não sei qual dessas vozes está certa. Me diga o que você acha nos comentários, porque até agora eu não consegui chegar numa resposta que me deixe em paz. Soltei o braço de Roberta e entrei um pouco mais no corredor, sentindo o chão vibrar com mais força a cada passo. Fui até Juliana e coloquei a mão junto da dela, ajudando a segurar a prateleira que parecia querer se jogar para frente. O metal estava frio, quase queimando de tão gelado, e vibrava na minha mão como se fosse o corpo de alguém tremendo de febre. Você não devia estar aqui, Juliana falou com a voz falhando. Você também não, respondi, apertando mais o ferro, como se eu pudesse, com pura força humana, impedir que toneladas de peso cedessem. O corredor parecia respirar. Cada tremor vinha como se fosse uma inspiração funda, pesada, seguida de uma pausa tensa, esperando o próximo movimento. Eu sentia os músculos dos meus braços queimando, minhas pernas tremendo, o suor escorrendo pela nuca. Uma garrafa caiu perto do meu pé, escorregou pelo piso e explodiu contra outra, espalhando líquido e cheiro forte de produto de limpeza. Lá no fundo, ouvi um outro estalo, mais grave, mais definitivo. Um som que não vinha de uma prateleira isolada, mas da estrutura inteira. O tipo de barulho que a gente sente no osso antes de entender no ouvido. Marcos apareceu na entrada do corredor, gritando para desligarem algo, chamando alguém do setor técnico, pedindo para evacuarem o restante da loja. Aquilo já tinha passado de incidente. Já tinha passado de curiosidade. Era uma contagem regressiva. Ninguém sabia até quando aquela estrutura aguentaria. E eu estava lá, no meio, segurando uma prateleira que não queria mais ficar de pé, com a sensação clara de que aquele seria o ponto sem volta. Se ela caísse, não ia cair sozinha. Se ela cedesse, levaria tudo junto. E talvez, só talvez, levasse um pedaço de mim também. O impacto final não veio como um estrondo único. Veio como uma sequência de golpes silenciosos, precisos, quase organizados, como se o próprio corredor estivesse tentando decidir quando ceder. A vibração aumentava, diminuía, depois voltava em ondas, cada uma mais forte que a anterior.
Mas de repente, algo mudou. A prateleira que estávamos segurando, eu e Juliana, parou de avançar. Não voltou ao lugar. Não estabilizou. Apenas parou. Como se aquilo que a empurrava tivesse feito uma pausa curta. Um silêncio respirado entre um impulso e outro. Foi esse micro-instante que permitiu que Roberta e mais 2 funcionários criassem uma barreira improvisada na entrada do corredor. Cavaletes, caixas grandes, até um carrinho de limpeza que ela empurrou com a força de quem empurra o próprio corpo para longe do perigo. Eles gritavam para os clientes saírem da área, e aos poucos as pessoas começaram a correr para longe, algumas assustadas demais para entender, outras apenas reagindo ao medo dos outros. Eu soltei a prateleira devagar, recuando um passo. Meu braço tremia, e não era só cansaço. Era como se meu corpo estivesse tentando se ajustar ao fato de que algo terrível quase aconteceu, e que o quase era uma linha fina demais para dar alívio completo. Eu olhei para Juliana. Ela respirava fundo, ainda encostada no metal frio, o rosto vermelho de esforço e de algo mais profundo. Pavor, sim, mas também determinação. No fim, nenhuma de nós tinha fugido. Os sensores continuavam apitando sem descanso. O barulho era agudo, repetitivo, quase irritante. Mas naquele momento, se tornou um lembrete de que ainda não estava acabado. O sistema estava detectando movimento, vibração, instabilidade. E por mais que eu tentasse negar, parte de mim sabia que aquilo não tinha começado ali, naquela manhã. Estava conectado a algo que eu não lembrava, mas que me pertencia. A equipe técnica chegou em menos de 2 minutos, embora parecessem 15. 3 homens com uniformes azul escuro, tablet, ferramentas e aquela postura de quem já havia ouvido que a situação era urgente antes mesmo de chegar ao local. Eles atravessaram as barreiras e entraram no corredor com cuidado, como se pisassem em gelo fino. Eu e Juliana fomos puxadas para fora, e Roberta ficou ao lado deles, explicando tudo muito rápido. Vibrações, quedas, prateleiras empurradas, sensores enlouquecidos. De onde eu estava, dava para ouvir os técnicos murmurando entre si. Um deles se abaixou e colocou a mão no piso como eu tinha feito antes. Outro encostou um medidor nas prateleiras. O terceiro olhava para cima, acompanhando a luz que tremia. Cada um deles parecia tentar montar um quebra-cabeça sem bordas. E aos poucos, os pedaços começaram a encaixar. Mas não de um jeito simples. O técnico mais velho, um homem chamado Arnaldo, levantou a cabeça devagar e chamou Roberta com um gesto seco. Ele parecia estar ouvindo algo que não era audível para nós. Depois, tocou no chão outra vez e olhou para o fundo do corredor, para trás da parede. Não é a prateleira, ele disse com a voz baixa, mas firme. Não é o piso, não é o sensor. É algo na estrutura, bem atrás. Atrás. A palavra bateu em mim como um frio direto no peito. Era exatamente o que Marcos havia dito anos atrás. Como se algo estivesse mexendo por dentro. Arnaldo pediu para desligarem parte da iluminação e acenderem apenas a linha de emergência. O corredor ficou menos iluminado, mas a nova luz, fraca, amarelada, destacava pequenas vibrações nas paredes que a branca não mostrava. Era como se a estrutura respirasse devagar, irregularmente, como um animal ferido que ainda se mexia. Ele passou a mão pela parede e bateu de leve. A primeira batida foi normal. A segunda também. A terceira fez um eco estranho, profundo, quase oco. Tem um duto aqui atrás, ele disse. Grande, mais fundo do que deveria. Roberta franziu o rosto. Esse duto está lacrado desde a reforma. Então está lacrado errado, Arnaldo respondeu. Do lado de fora, Marcos ouviu isso e se aproximou devagar. O rosto dele ficou pálido por um segundo. Foi apenas um instante, mas suficiente para me mostrar que ele sabia o que aquilo significava e temia que eu também soubesse. A vibração voltou, dessa vez mais localizada, como se algo pulsasse atrás da parede. Um dos técnicos deu um passo atrás. Outro se abaixou. Arnaldo se aproximou ainda mais e encostou o ouvido na superfície. Todos nós prendemos a respiração ao mesmo tempo, como se estivéssemos ouvindo junto com ele. E então, pela primeira vez, eu ouvi também. Não era vibração, não era vento, não era barulho técnico. Era um som baixo, profundo, irregular, como se algo estivesse se arrastando ou batendo lá dentro. Uma pulsação lenta, um movimento contido, um tipo de vida mecânica que não devia existir ali. Arnaldo afastou o rosto rapidamente, assustado, mas com aquela expressão de quem entende o que está ouvindo.
Isso não é falha da estrutura, ele disse. Isso é pressão sendo formada dentro do duto. Vai ceder. Roberta ficou em silêncio. Eu também. Todos ficaram. Pela primeira vez desde o início dos tremores, naquela pausa que veio logo depois do pior barulho, uma espécie de clareza atravessou minha mente. Uma linha reta depois de horas de caos. Era como se toda a verdade estivesse se aproximando. Devagar, mas firme, sem pedir permissão. E veio junto com um sentimento novo. Propósito. Eu não sabia como, nem porquê, mas tudo dentro de mim gritava que eu precisava entender aquilo até o fim. Não para me punir pelo passado, não pelo peso do de novo, mas porque agora havia direção. Não fugir, não congelar, mas seguir, enxergar, descobrir. A tensão ainda estava ali, cortante. O perigo também, mas agora havia algo diferente. Uma sensação de que, pela primeira vez desde que o primeiro frasco caiu, eu estava caminhando em direção a uma resposta. E não apenas tentando sobreviver ao que vinha atrás de mim. No final, a verdade não veio como um susto, mas como um esvaziamento lento. Como se tudo o que estava preso naquele corredor finalmente tivesse perdido força. Depois de horas de análise, a equipe técnica encontrou algo que ninguém esperava. Atrás da parede, bem no coração daquela estrutura antiga, havia uma máquina de resfriamento da época anterior à reforma, esquecida, desligada, mas não morta. Ela tinha entrado em colapso por dentro, criando uma pressão absurda no duto e liberando ondas de vibração tão fortes que percorriam as paredes como um eco preso, transformando aquele corredor inteiro num campo instável, pronto para desabar a qualquer momento. Quando eles abriram a parede e o ar quente saiu, eu senti uma espécie de libertação estranha, como se algo que estava preso ali há anos tivesse finalmente encontrado saída. Não era sobrenatural, não era invisível, não era inexplicável, mas mesmo a explicação técnica não diminuía o peso do que eu tinha vivido. Porque, no fundo, a vibração mais forte não era a da parede. Era a que ficou dentro de mim. Eu pensei muito no que Marcos disse, naquele corredor antigo reagindo à minha presença quando eu era criança. Mas, depois de tudo, percebi que algumas memórias não são apagadas. Elas se escondem. Às vezes, a vida traz de volta algo que você esqueceu justamente porque precisa olhar para aquilo de novo. Não por culpa, mas por clareza. Eu entendi que nem sempre a gente escolhe onde pisa, mas escolhe o que faz quando o chão se move sob nossos pés. Saí daquele mercado com o corpo tremendo, mas com o coração diferente. Entendi que pequenos sinais, os que a gente decide ignorar porque parecem bobos, são os mesmos sinais que podem salvar a gente quando algo maior está para acontecer. A vida avisa antes de quebrar. O problema é que quase nunca a gente ouve. Olhei para Juliana, para Roberta, para Marcos. Cada um deles segurava um pedaço da história daquele corredor. E de alguma forma estranha, eu também segurava um pedaço. Não por causa do passado, mas porque eu estive ali para ver o fim daquela vibração escondida. E talvez seja isso. Às vezes a vida faz a gente voltar exatamente onde começou, só para conseguir encerrar o que ficou aberto. No carro, antes de ir embora, fechei os olhos e respirei fundo. A vibração ainda ecoava dentro de mim, mas agora de um jeito diferente, como um lembrete suave, não como um aviso de perigo. Ali, naquele instante, eu entendi que aquela história não era sobre máquinas, nem corredores, nem quedas. Era sobre perceber, sobre sentir, sobre não ignorar aquilo que o corpo sabe antes da mente. E por mais estranho que pareça, foi ali que eu aprendi. Quando algo dentro de você diz, não entra nesse corredor, talvez seja realmente a hora de parar e escutar. Se você quiser ouvir mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar tudo que eu postar daqui pra frente. E agora estão aparecendo 2 histórias aí na sua tela. Escolhe uma delas e continua comigo.